Olá, estamos de volta aqui com o Dr. João Moés. Temos bastante assunto para tratar. Novembro Azul não pode ser somente a respeito do câncer de próstata, mas também da saúde masculina. Laboratório Bioclínico. A saúde ao seu alcance. Apresenta Programa Viva com Saúde. Programa Viva com Saúde. Doutor João, qual que são as queixas dos homens no seu consultório? Ixi, bastante, né? Homem queixa de muita coisa. Na verdade, assim, o que as pessoas procuram urologista, realmente, se eu posso chamar de carro-chefe, é a saúde, é próstata, né? As pessoas procuram isso. Mas, assim, coisas comuns com relação às disfunções sexuais em geral, muito comum. É lógico que depende da faixa etária, mas disfunções sexuais. No urologista, uma coisa que é também comum, mas que abrange outras áreas, é a parte de doenças do aparelho urinário, pedra no rim, infecções urinárias, etc. Mas da parte da saúde masculina, eu diria que as duas coisas que mais comumente a gente vê são relacionadas a alterações na esfera sexual e a parte prostática. Sim, 70% das pessoas que procuram para fazer exame são mulheres. Apenas 30% das pessoas são do sexo masculino. Por que se dá esse estatística? Eu posso dizer assim, por uma coisa de observação, que o homem não costuma procurar médico, o homem não tem esse costume, né? De uma certa forma, o homem tem aquela sensação de estar bem. Eu acho que mais do que isso, a questão de nada acontece comigo. O homem tem uma coisa, comigo não acontece nada, eu estou saudável, etc. E vou te contar uma história, uma curiosidade sobre esse assunto. Isso começa a acontecer, sabe quando? Na adolescência. De vez em quando eu pego no consultório, por exemplo, jovens adolescentes, que a mãe leva ao consultório depois de descobrir que o pediatra não quer o menino, porque ele passou dos 12 anos, e o clínico também não quer menino, porque ele ainda é adolescente. Aí ele fica perdido ali no meio. Para onde que eu levo? Aí uma hora, como geralmente esses meninos acabam tendo, de alguma forma, alguma coisa relacionada ao aparelho genital, ou às vezes até preocupação da própria família com relação ao genital, saber se está tudo bem, aí acaba procurando um urologista, né? Sim. Então o menino nessa idade está meio perdido. Então, assim, é uma coisa interessante, assim, até para as pessoas entenderem. Quando menino adolescente tem problema, leva no urologista, porque a coisa que mais afeta esses meninos está relacionado com o aparelho genital. Então procura lá. E aí, assim, e o homem mais velho não costuma procurar ajuda, a não sei quando é alguma coisa. Por exemplo, na esfera sexual acaba procurando, mas mesmo assim demora. Lembra que a gente comentou que são as mulheres que acabam pegando no pé para os homens procurarem ajuda. Isso também vale para coisa na esfera sexual, né? Exato. É a mulher que acaba dando toque, tá na hora de procurar alguma coisa e tal. Mais ou menos. A gente sabe que quase todas as doenças, quando tratadas no início, elas têm sucesso no tratamento, né? E essa conscientização, isso aí é uma quebra de um preconceito, que tipo de trabalho dá para se fazer em relação a isso? Olha, eu acho que já melhorou muito, para dizer a verdade, Marlon. Da época que eu comecei a atuar para hoje, houve uma melhora muito significativa. Então, assim, o que tem sido feito, eu acho, em termos de campanha, de divulgações, isso tem ajudado bastante. Pelo menos hoje as pessoas conversam sobre o assunto. Acho que o primeiro passo para você tomar uma atitude é conversar sobre o assunto. Hoje as pessoas conversam, porque isso, essas campanhas que têm sido feitas já ajudam bastante. Então eu acho que aí pega a diferença. E houve uma melhoria. Hoje as pessoas procuram mais, as pessoas tendo informação e tudo mais, elas vão atrás. Claro que isso é um processo lento, né? É um processo que, você sabe, educação é uma coisa que não sai da noite para o dia. E com relação à saúde é a mesma coisa, acho que precisa de ir conversando, falar abertamente sobre o problema. E essas campanhas que são feitas são muito importantes para isso. Acho que é a única maneira que a gente tem de fazer com que as pessoas comecem a entender o problema.
uma curiosidade sobre isso é o seguinte, não de maneira nenhuma desejando isso a ninguém, mas você sabe que uma coisa muito boa para que as pessoas tomem consciência é quando acontece alguma coisa com alguém famoso. Porque aí sai na televisão, aí no dia seguinte todo mundo quer fazer uma consulta porque alguém famoso teve um problema. Aí, então, assim, obviamente não desejando isso, mas, por exemplo, quando algum atleta tem um problema, às vezes tem aquela história daquele atleta que colabou num jogo de futebol. Eu garanto para você que no dia seguinte os cardiologistas estavam atendendo todo mundo, né? Porque um atleta morrer num campo de futebol, um cara saudável, é uma coisa que chama muita atenção. Então essas coisas ajudam bastante. Acho que daí que vem a importância das nossas campanhas maciças para a gente conscientizar as pessoas, né? Sem dúvida. A medicina, hoje ela tem mais acessibilidade do que antigamente? Eu acho que sim. E a prova disso é muito simples. Hoje nós estamos vivendo muito mais. A idade média das pessoas tem cada vez mais avançado. Isso certamente deve-se em boa parte a medicina que a gente tem. Claro que está a parte de saúde pública, né, esgoto, água tratada, etc, né? Mas obviamente o tratamento, os exames laboratoriais, os exames radiológicos, tudo isso ajudou demais. E a prova disso é que nós estamos hoje vivendo, né, muito mais do que vivíamos há 30, 40 anos atrás. Você é urologista, né? E quando você se depara com um paciente com câncer de próstata, né? E esse paciente também tem que passar por um oncologista. Essa pessoa, ela tem que fazer isso em conjunto, os dois profissionais, ou isso passa só responsabilidade com o oncologista e o urologista só é responsável pelo diagnóstico inicial? Não, na verdade assim, Marlon, essas doenças todas a gente tem que encarar como uma coisa multidisciplinar, né? Não é uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, a radioterapia. Radioterapia, quem vai fazer é o oncologista em geral, né? Não é o caso do câncer de próstata, mas outros tipos de câncer urológico serão tratados com quimioterapia. A quimioterapia, quem faz é o oncologista. Na verdade é uma coisa, um tratamento, é uma coisa multidisciplinar. Em geral, o que ocorre é o seguinte: o urologista, ele faz a parte eventualmente do diagnóstico e a parte, por exemplo, tratamento cirúrgico. Essa parte cirúrgica em geral é com o urologista, tá? Aí você tem os cirurgiões oncológicos que eventualmente podem entrar nessa área também, mas em geral é o urologista que faz a parte até a parte cirúrgica. A oncologia, que você tem a oncologia clínica e a cirúrgica. A clínica está mais relacionada com esses tratamentos adjuvantes, coadjuvantes, radioterapia, quimioterapia, esse tipo de coisa, né? Obviamente isso também ajuda no diagnóstico. Só que a oncologia, ela é mais geral. A oncologia, ela vê, vamos dizer assim, vários tipos de cânceres, né? No caso, o urologista é uma coisa mais específica, que são tumores do aparelho gênito-urinário. A oncologia não, é uma coisa mais ampla, né? Pode tratar tumores de sangue e etc, outros tipos de coisa. Então essa é a coisa. Mas o tratamento é sempre multidisciplinar, né? Não tem muito que fugir disso. A gente sabe que no câncer de próstata, uma das possibilidades é causar uma disfunção, né? Disfunção sexual. E a gente sabe também que a disfunção erétil, enfim, né, ela também é uma coisa que a pessoa jovem pode sofrer desse tipo de problema. Isso é comum e como, né, no consultório, no seu consultório, como é que é assim, tratado isso? A disfunção erétil, porque a disfunção sexual seriam todas, a gente envolve. Especificamente a disfunção erétil, ela pode ocorrer em qualquer idade, porque você tem, em muitos casos, um problema muito mais de ordem emocional.
né? Então você pode ter pessoas jovens, absolutamente saudáveis, que por algum tipo de bloqueio emocional, considerando que ela não tem uma doença física de base, isso aí ocorre muito. Então, assim, e as pessoas costumam confundir às vezes, né? Acham que porque teve algum problema de erétil, de ereção, então às vezes acham que aquilo pode estar relacionado. Mas nas pessoas jovens, em geral, isso é muito mais de ordem emocional, psicológica, do que outra coisa. Isso se torna mais frequente de ordem física com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo é que você começa a ter mais. O tratamento é meio complicado você falar especificamente, o nosso tempo talvez seja meio curto, porque você tem uma gama de opções que podem ser utilizadas dependendo da origem. Lembrando, é aquela história que eu sempre falo, você tem que procurar resolver o problema de base e não a consequência. Então, assim, a gente tem que imaginar, tem uma disfunção erétil. Se você não souber o que está causando aquilo, você pode usar o que você quiser de remédio, você terá dificuldade de acertar no tratamento. Você tem que tratar a base do problema, né? Então, aí, se você não consegue acertar ou descobrir qual é o problema de base, o cara é diabético. A pessoa é paciente diabético, com diabetes descontrolado há 10, 20 anos. Você não vai querer resolver o problema dele de disfunção erétil sem resolver o problema do diabetes dele, né, que é o mais importante. Então tem que fazer mais ou menos uma coisa nesse sentido. Bacana. Doutor João, assim, Novembro Azul, o homem, né, a nossa campanha de que o homem se cuide muito com a sua saúde. Né? Nós sabemos que em relação à automedicação existe muito isso, né, e a gente fica muito preocupado. Em relação à importância de nós conscientizarmos as pessoas de procurar o médico, né, para orientar ele em qualquer tipo de doença. Essas campanhas, elas são muito importantes. O que você acha e como a gente pode cada vez mais ampliar esse tipo de campanha? A gente fala o seguinte, a educação é importante em todos os aspectos, né? Não tem como você fugir disso. As campanhas provavelmente são o carro-chefe de tudo. As campanhas são assim, porque elas atingem uma quantidade muito grande de pessoas. Então é muito fácil. A outra coisa que eu falei antes é o que é negócio, é a tragédia de alguém, né? É alguém famoso ter alguma coisa, sai na televisão, aí todo mundo fica sabendo da história, aí todo mundo vai atrás. Mas as campanhas, na minha opinião, são... A campanha, em geral, é a única maneira de você atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Então você tem que fazer isso. E quando a gente fala de campanha, não precisa ser necessariamente uma campanha, vamos dizer assim, por um Novembro Azul. É uma campanha que você faz todo dia, você faz no posto de saúde, você faz no seu trabalho, você faz no supermercado. Quer dizer, tem vários lugares que você pode fazer esse tipo de coisa. E as pessoas, é aquela história, meio que água mole em pedra dura, né? Claro, a pessoa acaba indo atrás. Conscientização. Mas a única maneira de você conseguir fazer alguma coisa é dessa maneira, não tem outro jeito. Dr. João Moés, muito obrigado por estar aqui conosco nessa campanha. A importância, nós terminando aqui falando da importância das campanhas que tem que ser feito não só em novembro, mas no ano todo, né? Lembrando sempre que o homem que se cuida vive melhor. Ficou com dúvida? No site do Laboratório Bioclínico você encontrará mais informações. Acesse agora mesmo o site bioclinicolaboratorio.com.br ou entre em contato através do telefone 3531-7878. Novembro Azul é um mês de conscientização e cuidado. E você, homem, acima de 45 anos, ao realizar os seus exames aqui no Laboratório Bioclínico, pode solicitar gratuitamente o exame de PSA. Isso mesmo, você pode ir a qualquer uma de nossas 10 unidades nesse mês de novembro e solicitar gratuitamente o seu exame. Cuide de sua saúde, busque a prevenção. Novembro Azul, homem que se cuida, vive melhor. Bioclínico, a saúde ao seu alcance.